Olá, amigos e amigas, concursandos e concursandas. Estamos aqui de volta após esse final de ano que foi muito maravilhoso e que 2026 seja também maravilhoso aí para vocês todos e tenham um bom êxito na prova. Vamos lá. Hoje nós vamos falar aqui sobre os juizados especiais. A Lei 9099, que cai na prova, e a Lei 12.153, né, que é o que está no nosso conteúdo programático, conforme nós podemos ver aqui. Bem, os juizados especiais, eles surgem para acelerar a prestação jurisdicional, né? Inicialmente, surge com a Lei 9099, que passa a ser uma novidade para as questões de pequenas causas, né? Um valor até 40 salários mínimos. Tá? Então, nós vamos verificar aqui os juizados especiais. Atualmente, nós temos 3 legislações que dispõem sobre juizados especiais. Legislações 9099, de 95, que dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais. E logo depois, 6 anos depois, vem a lei que fala sobre juizados especiais cíveis e criminais no âmbito da Justiça Federal. Porque quando o crime, o réu era o ente público federal, né, então tem que ocorrer na Justiça Federal, e não existia, né? Então ia pelo rito ordinário, né, conforme fosse o código, a disposição do código. E aí criou-se a lei para o juizado especial federal. Essa lei aqui a gente só estava botando somente para fins históricos, né? Ela não será objeto de prova. E posteriormente, em 2009, foi criado os juizados especiais da Fazenda Pública. Por quê? Aqui nos juizados especiais cíveis e criminais, ela não contemplava, ela somente fala que o autor seja pessoa física, não cabia pessoa jurídica, e também não cabia o réu ser entidade pública. Então tinha que ir para a justiça comum. E aqui, com essa lei da Fazenda Pública, né, então isso vem a possibilitar, né, o ajuizamento no juizado especial contra a Fazenda Pública. Para fins didáticos, nós vamos trabalhar hoje somente essa parte aqui. Então, nós vamos o que vai cair na prova, que é o objeto do concurso, a Lei 9099 e a Lei 12.153. Tá bom? Mas hoje nós vamos falar sobre essa aqui. Lei 9099, porque ela é extensa. Como vocês já sabem, né, os tribunais, os juízes estados, né, a Constituição, ela diz que vai ser organizada, observados os princípios estabelecidos na Constituição e a competência do Estado para a sua organização. E a União, lá na Constituição Federal, a Constituição já diz que a União, o Distrito Federal, os estados criarão juizados especiais providos por juízes togados, tá? Ou togados e leigos, mas na verdade o responsável é o juiz togado, tá? O juiz leigo, ele só faz uma minuta
e é apreciado pelo juiz togado, ele que a sentença proferida pelo juiz togado. Então aqui está a situação no julgamento de causas cíveis de menor complexidade, né? E as infrações de menor potencial ofensivo. E também o inciso 2, falar sobre a justiça de paz, né, que ainda não está regulamentada, né, mas estamos no aguardo. Essa justiça de paz, ela ainda não tem legislação pertinente ao assunto. Tá? Vamos prosseguir aqui. É interessante que os recursos das turmas recursais, né, o juizado, uma sentença recorrida no juizado especial, ela vai para a turma recursal, né? E se não estiver satisfeito, então ela vai direto para o Supremo Tribunal Federal. Mas isso aqui é toda uma construção que se faz, né? Porque o recurso da turma recursal, ela não vai para o Tribunal de Justiça. Daqui a pouco a gente vai ver mais um pouquinho. Então é importante vocês terem... isso aqui, olha só como é que já está juntando o que a gente já estudou anteriormente de direito constitucional, né? Então a legislação não é solta, ela toda se emenda. Dentro do estado do Rio de Janeiro, contempla lá como órgão do Poder Judiciário os juizados especiais e suas turmas recursais. Ok? E vamos também... Aqui vamos falar que o Código de Organização Judiciária, a Lei 10.633, no artigo 43, ele dispõe: são órgãos, são juízos e órgãos de primeira instância. Isso aqui pode cair na prova. Essas questões eles adoram colocar aqui, aí vai colocar uma que não é, e vocês vão verificar se é ou não é. Os juizados criminais especializados ou não. Você tem que fazer uma diferença que o juizado especializado, por exemplo, tem um juizado do torcedor, por exemplo, né? O juizado de atendimento ao idoso, né? São justiças especializadas, né? E aqui também ele diz, olha, que estão ainda como primeira instância. Olha só que interessante. As turmas recursais. Uma decisão do do juizado especial, o recurso vai para a turma recursal. Aí vai falar assim, mas eles não são da mesma instância? Então, daqui a pouco a gente vai verificar que as turmas recursais são compostas por 3 magistrados de primeira instância. Então, por isso que eu tinha falado lá atrás, como não há uma previsão de recurso da turma recursal para o Tribunal do Estado, ele vai para o STF. Mas isso é objeto de estudo assim mais avançado, mas só para a gente ter uma ideia aqui. E voltando aqui, o Código de Norma, na parte judicial, ele vai tratar do como vai ser os procedimentos, né, dentro do juizado especial, né, qual é o tratamento que deu. Então, a partir aqui do capítulo 2 do Código de Norma,
do artigo 321 vai falando sobre os juizados especiais cíveis e criminais. Tá? Então, aí a gente vamos verificar, aí na seção 4, aqui é a regra geral, né? Aí, as disposições gerais. São as disposições gerais, depois vem, já na seção 4, aí ele vai falar como se dá as rotinas aplicadas aos juizados especiais cíveis, como deve proceder o funcionário, né? Os servidores, quando tiver um processo. E aqui no seção 5, as rotinas aplicáveis aos juizados especiais criminais. Dando prosseguimento, aqui dentro do Poder Judiciário, o código de norma está assim dividido dentro do nosso organograma, né? Que vai falar do 321 em seguinte, seção 4 e seção 5. E a Lei 9099, ela é assim dividida. Capítulo 1 vai falar de disposições gerais, 2 dos juizados especiais cíveis, o 3 especiais criminais e o 4 é disposições finais comuns. Capítulo 1, lá das disposições gerais, ele vai fazer a definição, né? Os juizados especiais cíveis e criminais são órgãos da justiça ordinária, tá? E serão criados por lei serão criados pela União, no Distrito Federal e nos territórios e pelos estados, para conciliação de processo, julgamento e execução das causas da sua competência, né? A execução é o seguinte, é quando o juiz do juizado especial ele dá uma sentença, então compete a ele também fazer essa execução, tá? E dentro das disposições gerais diz que o processo orienta-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação ou transação. Num processo ordinário, o juiz examina o processo e ele pode julgar inepta uma petição inicial. Já que no juizado especial, não. A ideia é que se resolva o conflito, né? Aguarda-se, o juiz intima a outra parte, né? O réu, e o réu citado, ele vem se defender, e aí sim ele vai arguir a inépcia. Mas às vezes o réu também ele não tem interesse em seguir aquele processo, né? Então ele prefere logo fazer um acordo, né? Ou pagar o que é devido, né? Então esse acordo ele resolve o conflito. Então não, por isso que esses critérios o juiz vai ter que sempre observar isso, tá? E aqui dos juizados especiais cíveis, né, a seção estão descrito aqui, né, cada seção. Então vai falar da competência dos juízes conciliadores, das partes e assim sucessivamente, tá? E aqui a gente colocou de forma que quem preferir ver o estudo. E partindo para os juizados especiais criminais, né, também tem as disposições gerais, a competência dos atos processuais, as fases, todo o procedimento em que deve ser observado. E nos juizados especiais, no capítulo 3, tem as disposições gerais.
Que aí ela fala que a lei estadual disporá de sistema de juizados especiais civis e criminais sua organização e competência, né? Os serviços poderão ser prestados e as audiências realizadas fora da comarca, em bairros, cidades pertinentes, ocupando as instalações públicas. Por isso que de vez em quando vocês vêem em alguns lugares distantes, né, aqueles caminhões, aqueles ônibus, né, da justiça itinerante, né, para resolver o conflito, o Estado estando presente. Passemos agora a falar sobre a legislação, né? Dentro das legislações. Então, como nós já tínhamos falado, aqui está a definição, né? O que são os juizados especiais civis e criminais, tá? E os princípios que se orientam. Geralmente eles perguntam também os princípios na prova. Eles podem colocar, tipo, não são princípios da juizado especial. Vamos colocar algum aqui, né? Mas, ou então são princípios, né? Então vai estar uma dessas. Oralidade. A pessoa chega lá no órgão, né, do Poder Judiciário e fala, olha, eu quero fazer uma reclamação de uma empresa por isso, vai falar do jeito que ela entende, né? Porque aqui o objetivo é atender o cidadão, tá? E depois vocês vão verificar que em cada juizado vai ter uma pessoa responsável por transformar essa oralidade, né, em forma escrita, de forma simples, uma simplicidade. Né? A questão de informalidade, né? Não precisa nomes técnicos, né? Tem que ser uma questão de economia processual e a sua celeridade. E sempre possível buscando a conciliação ou transação, né? Então o juiz ele vai sempre, não é que forçar, fazer com que as pessoas elas mesmas dê a solução para o conflito. Quando não há essa solução, então o juiz ele vai aplicar a sentença. A questão aqui é da competência. Competência, o processo de julgamento de causa civil de menor complexidade. Por exemplo, se precisar de uma perícia, aí não pode fazer aqui. Tá? Ah, vai precisar fazer perícia, não tem. Vai ter que fazer um cálculo elaborado, não cabe aqui. Tá? Porque aí tem que ir na justiça comum. Tá? O valor da causa cuja anuência isso aqui também é importante, 40 salários mínimos. Tá? E se passar? Se passar, o réu vai falar assim, ó, eu só vou pagar 40 salários mínimos. Se deu 42, a lei aqui ela me faculta. A não ser que seja caso de multa, né? Aí isso aí já tem uma outra discussão. Mas na prova é 40 salários mínimos. As questões enumeradas aqui, essa lei ela está precisando aqui de uma atualização, né? Isso aqui é artigo 275, porque é do Código de Processo Civil antigo, tá? Ações de despejo próprio. Beleza, mas e se for por falta de pagamento? Aí tem que ser na justiça comum, tá? Ações de bens imóveis cujo valor não exceda ao valor fixado no inciso 1, ou seja, 40 salário mínimo. Isso aqui raramente tem, porque não tem um imóvel com menos de 40 mil reais, ou que seja 50, né? Compete o juizado civil promover a execução de seus julgados, ou seja, ele deu a sentença e ele vai julgar, ele vai também propor a execução. Os títulos executivos extrajudicial no valor até 40 salário mínimo. Isso aqui era muito comum antigamente quando se tinha cheque. Mas, por exemplo, se você fez um documento em cartório, né, uma confissão de dívida, que o valor seja menos de 40 salários mínimos, então você pode discutir aqui no juizado especial, tá? Excluídas as competências do juizado, as causas de natureza alimentar, ou seja, pensão alimentícia não entra, falimentar não entra. Aqui a questão do fiscal, ó. Fiscal é interesse da Fazenda Pública. Lembra que eu falei que tem agora, em 2009 foi criado o juizado especial?
Então, essa lei do juizado especial 10.259, não, 10.259 não, perdão, a 12.153, que ela cria, né? Então você vai também, antes você tinha que ir pelas vias comuns, mas agora não, você já pode também estar no juizado especial, que é uma outra lei, tá? Fundamento em outra legislação, mas não vai ser nesse mesmo juizado, vai ser no juizado da Fazenda Pública. Aqui ele está falando o seguinte: você tem 60 mil para receber, né? Aí o valor 60 mil ele ultrapassa 40 salários mínimos. Deixa eu fazer uns cálculos aqui. Errei. O salário mínimo atualmente é R$ 1.621. Vezes 40 vai dar 64 mil. Então vamos lá, seguindo aqui. O valor é. Então você vai cobrar 70 mil reais, tá? Então na verdade você só vai receber somente os 64 mil. Basicamente isso, tá? As causas previstas nesta lei, o juizado será o foro. Isso aqui também é muito interessante, que eles sempre perguntam. O foro será sempre domicílio do réu ou ao critério do autor, onde ele exerce atividades profissionais ou econômica, tá? Em regra, é o domiciliar do réu. No caso de um banco, a maioria deles são sediados em São Paulo, né? Mas você não vai lá em São Paulo para propor ação, mas ele tem uma agência no teu bairro, então você vai propor na sua agência, tá? No juizado respectivo à agência, tá? Vamos. Aqui vai falar dos juízes conciliadores, como se faz, né? As partes não poderão as partes no processo instituído por lei, o incapaz, né? Uma pessoa incapaz, o preso e as pessoas jurídicas de direito público. Elas não podem ser parte. E as empresas públicas da União, massa falida, né? Insolvente. Então tem que ser pela justiça comum, tá? E aqui somente serão de emitir propor a ação em juizado especial pessoas físicas capazes, excluídos cessionários de direito de pessoa jurídica. Aqui vamos não se admitirá no processo de forma intervenção de terceiro, nem de assistência, mas admitir-se-á litisconsórcio, ou seja, o litisconsórcio pode ser contra duas empresas, mas uma terceira pessoa ela não pode entrar aqui, entrar como interessada. Aqui o Ministério Público intervirá nos casos previstos em lei, aí a gente tem que partir lá para o Código de Processo Civil. Bem, a gente está tentando passar aqui, que o tempo é pouco, tá? E vamos pulando. É importante vocês pelo menos ler uma ou duas vezes essa lei para poder ter uma ideia de como é que faz. É importante isso aqui, ó, não se fará citação por edital. Então, se foi citado o réu, não conseguiu localizar, então o juiz ele vai extinguir o processo, tá? E você vai ter que entrar na justiça comum, tá? A citação preferencialmente será por correspondência, sendo necessário para o oficial de justiça, independentemente de mandato ou carta precatória. Aqui estamos falando aqui da conciliação, o que o juiz ou o conciliador ele sempre vai falar
para as pessoas a vantagem de uma conciliação. Um bom acordo é sempre melhor do que uma boa demanda. Vamos aqui passar agora para a parte da sentença. Então, o juiz vai ser a mesma coisa lá do civil, né? Mas a questão do seu breve resumo e não vai fazer o relatório. Tá? Já na Justiça Comum precisa fazer o relatório. Aqui está dispensado, mas se o juiz quiser fazer, também nada impede. Mas lá no outro, se não fizer o relatório, pode dar problema. Essa questão aqui não se admitirá a sentença condenatória líquida, ainda que genérico o pedido. Ou seja, o juiz ele tem que dizer o valor, é X, o valor vai ser R$300, R$400, R$1.000. Ele não pode falar em ser apurado por cálculos. Tá? E aqui, eu tenho que pular para não ficar o vídeo muito longo. Aqui para entrar na justiça não precisa pagar custas, mas se houver recurso, vai ter que pagar, salvo se for beneficiário da gratuidade de justiça. Tá? Isso aqui também é importante. E aqui as disposições finais no que concerne ao juizado especial. Implementadas curadoria necessária aos serviços de assistência judiciária. Aqui as normas de organização judiciária poderão estender a conciliação prevista, o que não está nesta lei. Então a organização judiciária ela poderá regulamentar isso. Agora a gente vai passar aqui para o juizado especial criminal. O que acontece? Então, aqui já li. É importante isso aqui, ó. O juizado especial é de menor complexidade, cujo valor, cuja pena, as infrações penais de menor potencial para efeito da lei, as contravenções penais e crimes que combinem a prisão superior a 2 anos. Tá? Se for 2 anos e 1 dia, aí vai ter que ir para a justiça comum também. Mas se for aquela pena assim, pena máxima 4 meses a 1 ano e 9 meses, então juizado especial. Tá? Por isso que às vezes a pessoa briga na rua, o delegado libera, porque existem casos em que a pena vai ser inferior a 2 anos, mas ele vai liberar de ficar preso, né? Mas ele vai responder o processo junto ao juizado especial, tá? E aqui também a questão da oralidade, simplicidade, formalidade, economia processual, objetivando sempre que possível a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação da pena privativa de liberdade. Por exemplo, o camarada ele tá brigando, tá lá na rua, um acidente de carro, tal, alguma coisa, o cara vai e quebra o carro do outro. Tá nervoso e tal. Aí então ele cometeu um crime de dano, né? Aí quando chega lá na audiência, ele fala: "Não, eu pago o seu prejuízo". Então, aí esse processo ele não vai à frente, tá? Vai ser reparado o dano. E aqui tem a competência dos atos processuais, será determinado pelo lugar em que foi praticada a infração. Ou seja, uma pessoa mora em Copacabana, outra pessoa mora em Campo Grande, e o ato infracional foi cometido em Madureira. Então vai ser lá em Madureira, o local do fato. Tá? Serão públicos e realizadas, poderão ser em horário noturno, qualquer dia da semana. Em qualquer dia da semana, conforme dispuser a norma de organização judiciária. Viu como é que as leis estão todas interligadas? Então, se a norma de organização judiciária autorizar, então pode fazer. Se não autorizar, não pode. Mas está na lei federal. Mas a organização judiciária não dispõe sobre isso. Tá? E aqui são as fases preliminar. Autoridade policial. Quem é a autoridade policial? É o delegado.
Quem é autoridade judicial? É o juiz, tá? Então, a autoridade judicial, ao tomar conhecimento, elaborará um termo circunstanciado e caminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando as requisições para exames periciais necessários, tá? Ele vai encaminhar as pessoas, houve uma briga, vai mandar, vai tomar o depoimento deles, vai mandar eles lá para fazer perícias, junto ao IML. Vamos aqui passando aqui os procedimentos maríssimos nessa iniciativa pública. Não havendo aplicação quando não houver aplicação pela lei, o autor do fato ou pela o Ministério Público oferecerá ao juiz de imediato uma denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindível. E, geralmente isso aqui acontece muito quando tem envolvendo briga de casal, né? Vamos passando aqui. É importante vocês observar essa lei, que ela sempre cai alguma coisinha. Aplicada exclusivamente a pena de multa, cumprimento far-se-á mediante pagamento na secretaria do juizado. Na verdade, se expede uma guia e aí ele vai e faz o pagamento. Porque o juiz pode aplicar somente, converter aquela punição em multa. E aqui tem as disposições finais. Além das hipóteses do Código Penal e a legislação especial, dependerá de representação da ação penal privativa dos crimes de lesões corporais ou lesões culposas. Então, esse é o grande problema. Às vezes a vítima, se ela não promover essa representação, o processo vai ser arquivado. Isso tem um tempo. Bem, é isso que eu tenho por hoje. Eu espero que vocês tenham um bom proveito. Continue estudando, dia 1º já está chegando, tá? Estou torcendo por vocês. Espero que vocês façam uma boa prova. Um abraço a todos, fiquem com Deus.